Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Glória a Deus. Louva a Deus por mais essa oportunidade, por esta graça de Deus, de conceder estarmos juntos aqui adorando o Senhor. O povo de Vilhena, um povo muito acolhedor, né? Um povo muito bom. Onde temos passado, o tempo é curto, já estamos indo embora amanhã. Não dá para ter mais contato com os irmãos. Hoje à noite já fazemos as malas e amanhã à tarde estamos indo embora. Chego terça-feira na minha cidade, na quarta-feira retorno das minhas férias para trabalhar no meu plantão lá no hospital, socorrendo os doentes lá físicos e também espiritual, né? Tenho pregado naquele hospital para muitas pessoas. Há pessoas que eu prego, depois de 2 minutinhos ele parte para a eternidade. Há pessoas que eu prego, depois de meia hora não estão mais entre nós. Há pessoas que eu prego, recebem a Cristo, declaram o Senhor, e quando continuo falando com eles, já não estão mais entre nós. Outros eu prego, eles dizem, cada um tem um Deus que quer, não querem, e da mesma forma parte para a eternidade. Eu fiquei 2 anos no pronto-socorro, e agora estou na UTI. E é um lugar de ministração, de pregar o Evangelho. Todo lugar é lugar de pregar o Evangelho, evidentemente, mas ali nós temos conseguido, pela misericórdia do Senhor, no pouco tempo, porque é muito corrido, né? É muita correria, mas mesmo assim temos proclamado que Jesus é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, como estava dizendo, o povo aqui de Vilhena, muito acolhedor, um povo bonito, tem uns caboclos feios também, né? Mas é um povo bonito, um povo abençoado, e eu estou feliz de conhecer vocês. Eu quero que Deus permita que vocês estejam lá em Cruzeiro conosco também. Lota um avião aí e vai todo mundo para lá. Tá certo? Lá em casa, né, dá um jeitinho. Põe no sofá, dá um jeito lá. Vai com o cachorro, dá um jeito. Amém, meus irmãos? E nós estamos muito felizes. Eu e minha esposa temos falado. Nós estamos muito felizes de termos conhecido vocês. Pela maneira como Deus fez nos conhecermos, pela maneira como Deus fez nós chegarmos a esse contato, algo de Deus de verdade, de fato. E essa alegria de poder estar aqui. Nunca imaginei estar em Rondônia. Pensei até em outros lugares, nunca imaginei estar em Rondônia, mas já estava nos planos de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Capítulo 4 do livro de Efésios, verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês, em rápidas palavras, eu espero ser breve, sobre a continuidade do que nós estamos falando desde ontem, né? Da unidade da igreja e a glória de Deus. Onde nós falamos que era um projeto do Senhor desde a eternidade, e assim Ele fez, enviando o seu Filho amado. Falamos que a sua igreja deve ser santa, e que Ele daria da sua glória, que é o Evangelho, para a sua igreja, e tinha um desejo no Senhor, de onde Ele estiver, também esteja a sua igreja. Nós concluímos assim ontem, e eu fiquei muito feliz de saber que temos essa união, independente da distância geográfica, independente de uma placa denominacional, independente de cultura, de raça, de cor, nós temos essa unidade em Cristo. E isso só acontece por causa de Deus, por causa do Senhor. E nesse texto que nós vamos agora discorrer um pouco, o apóstolo Paulo ele faz um apelo à unidade e demonstra essa unidade divina, a unidade cristã, que não é uma uniformidade sem variedade, mas é uma unidade na diversidade e pluralidade. Porque algumas pessoas entendem que tem que ser uma uniformidade, todos iguaizinhos, mas a multiforme graça de Deus
nós conseguimos entender, como o pastor agora há pouco falou, que existem variedade de pessoas com pensamentos, com condutas, com maneira de ser, com culturas diferentes, mas ainda assim estamos numa unidade indivisível, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. E isso tudo é para a glória de Deus. Toda essa unidade, tudo isso que nós começamos já a dizer desde ontem, é tudo absolutamente para a glória de Deus. É uma unidade na diversidade e pluralidade. Em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 29 ao verso 30, nós podemos observar o apóstolo Paulo ali fazendo alguns questionamentos. Vamos ler lá. 1 Coríntios 12, verso 29 ao verso 30. 12, 29 a 30, diz assim a palavra do Senhor: porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Na sequência, ele começa a falar sobre o amor. Mas volta aqui, são todos operadores de milagres? São todos doutores? São todos... Não, há uma diversidade nessa pluralidade. Há pessoas chamadas para pastorear, outros para ser grandes apoiadores do pastor. Tem pessoas que são chamadas para servir a Deus ali nas orações, nas suas contribuições e, claro, evidentemente, na evangelização, isso é para toda a igreja, mas especificamente Deus às vezes chama às vezes não, Ele faz isso, chama um com uma determinada vocação e outro com outra determinada dom, talento, né? Para trabalhar na obra do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que nessa pluralidade de diversidade, nós somos um em Cristo Jesus. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Eu estava falando com a minha esposa, eu falei para ela assim: meu Deus, amor, quanto tempo vai levar para nós termos um grupo de varões assim lá, né? Porque nós estamos no começo, bem no começo. Ela falou: mas começou. Quando começa, a coisa começa, não é? O problema é que as pessoas não começam. As pessoas têm o medo de começar. Deus nos chamou para sermos uma igreja viva e operosa. E nessa unidade de operação viva e com a graça de Deus, ela vai frutificando. E pregando o evangelho puro, simples, sem mistura, é muito mais difícil do que fazer o que tem sido feito em muitos lugares. Para pregar o evangelho, eu falei para o pastor Gleilson: o que você tem feito aqui em Rondônia, aqui em Vilhena, pregando na simplicidade do evangelho, na pureza do evangelho, sem a mistificação, sem ser judaizante, sem ser místico, sem nada disso, e fazer o que tem sido feito é motivo de nós glorificarmos, exaltarmos o Senhor grande e tremendamente, porque é muito difícil nos dias de hoje se pregar o evangelho puro e verdadeiro, simples, como Cristo é simples. Hoje está muito difícil, você tem que pregar alguma coisa, as pessoas querem ver o pregador falando que tem um anjo descendo com uma espada, com um envelope, com uma bandeja, com a bênção, com isso, com aquilo, não é verdade? E as pessoas querem isso, agora pregar: Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Foi só isso? Não é só isso, você estava indo para o inferno, nós estávamos indo para o inferno, mas Ele derramou o seu sangue precioso, por isso a Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele adoração, aleluia! E as pessoas querem ver coisas materiais e não compreendem mais as espirituais, não querem mais as espirituais. Então pregar o evangelho é uma coisa muito difícil nos dias atuais, porque o evangelho puro e simples tem sido desprezado. E quando eu chego numa congregação como essa, pela manhã, a igreja é cheia de pessoas aqui desejosas da palavra de Deus, eu glorifico a Deus, eu falo: Senhor, também estamos lá em Cruzeiro, não sei quanto tempo, 10, 15 anos, eu não sei quanto tempo vamos ter ali, mas na palavra, pelo poder do evangelho, assim como falamos ontem, esta glória que Deus nos deu, o poder do evangelho vai ser pregado, e aonde é pregado o evangelho, o inferno tem que recuar. Aonde se ministra a palavra, o inferno recua. Aonde se prega o evangelho, as potestades têm que sair. Aonde se prega o evangelho, a glória manifesta. Aonde se prega a palavra, Deus se faz presente, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por causa do evangelho pregado. Então é uma variedade gloriosa que Deus nos fez, e eu louvo a Deus por vocês estarem nesse trabalho, nessa unidade, para a glória de Deus. Mas não só vocês, toda a igreja no planeta deve estar assim. Observe, volta lá comigo para Efésios 4, e o verso agora de número 6. Olha só, essa unidade é uma unidade do corpo. Olha aí, há um só corpo. Então essa unidade, ela é um
só corpo. Assim como eu disse ontem, que é uma unidade indivisível, não se divide esse corpo, é um só corpo. A igreja como corpo é uma unidade espiritual, composta por nascidos de novo, unidade na horizontal. Onde houver alguém nascido de novo pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, ele e aquele homem, ou aquela mulher, aquela comunidade, aquele santo, ele é um corpo. Às vezes nós não entendemos isso, e isso é um mistério muito grande que foi revelado nas Escrituras e não conseguimos compreender. Mas esta unidade é uma unidade de corpo, é um corpo. Na China, os nascidos de novo formam um corpo conosco. Na Coreia, os nascidos de novo formam um corpo aqui também conosco. No Paquistão, no Japão, lá em Cruzeiro, aonde quer que seja, um corpo. Então isso deve ser colocado em prática e colocado com vivacidade na nossa vida, e sabemos que nós somos um corpo, uma igreja, um corpo. Porque quando falamos igreja, nós entendemos como os reformados entenderam e aplicaram isso, que existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível nós contemplamos aqui como instituição, com placa, com CNPJ, com pessoas que se reúnem, mas a igreja invisível é aquela que Deus sabe quem são, e que são pessoas que foram realmente transformadas pelo poder do Evangelho, realmente salvas, os eleitos de Deus realmente, de fato, de verdade. E quando olhamos para isso, sabemos que este corpo está esparramado, está espalhado em todo canto, adorando e louvando ao Senhor, uns com muita perseguição, uns sofrendo grandes adversidades por causa da dificuldade do seu país, da sua nação, e outros com mais liberdade. E o que me entristece muitas vezes é que aqueles que têm liberdade muitas vezes não o fazem com temor e com mais vivacidade como deveriam fazer. Temos sabido que esse corpo que somos nós, que fazemos parte, e quando um corpo sofre, todo deveria sofrer. Porque eu acabei de falar há pouco que eu trabalho na área da saúde e estou contemplando várias pessoas doentes ali, que muitas vezes elas não conseguem sequer fazer as suas necessidades físicas por causa das suas enfermidades. E sofre, às vezes, por causa de uma parte do corpo, todo ele sofre, evidentemente. E a família muitas vezes sofre, os parentes também sofrem. E às vezes a igreja, ela como um corpo, ela se trata apenas numa individualidade, não é, ela é uma unidade. E como corpo é que tem que entender que nossos irmãos distantes estão sofrendo e nós não oramos por eles, não ajudamos a eles. Nós, como um corpo, temos que entender que os irmãos que estão proclamando o Evangelho estão fazendo aquilo que é para se fazer, e nós fazemos parte disso, porque também somos um corpo. Então essa unidade, ela principia-se por Deus em um só corpo, conforme o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Unidade de corpo. Queridos, observe o que diz na sequência. Um só Espírito. Um só Espírito. Unidade de Espírito. Quando nós olhamos para esse texto, um só corpo e um só Espírito. E eu lhe pergunto, a mesma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. Ele perguntou assim: não sabeis de que espírito sois? Lucas 9, de versos 51 a 56. Eles foram pregar o Evangelho e chegaram em Samaria, e os samaritanos ali não os receberam. Aí os discípulos chegaram: Senhor, quer que nós façamos como Elias? Nós oremos e fogo cai do céu e consuma tudo aqui, e acaba com isso tudo. Aí o Senhor falou: vocês não sabem de que espírito vocês são, não? Vocês não sabem de que espírito sois? Às vezes nós agimos como se tivéssemos um outro espírito. Às vezes nós, como igreja, não entendemos essa unidade que é para a glória de Deus, porque onde há unidade em Cristo, isso é para a glória de Deus. As pessoas vão ver a glória de Deus na união, na unidade, na comunhão. E quando nós olhamos para a passagem, como eu falei agora, nós entendemos que tem pessoas que estão no Evangelho há 5, 10, 15, 20, 30 anos e não entendeu de que espírito ele é ainda. Não entendeu que o Espírito que é da igreja é o Espírito Santo do Senhor, que é Deus. Não consegue entender que esse Espírito ele quer unir e não separar. Que esse Espírito quer colocar-nos todos na presença do Senhor e nos levar a toda a verdade, porque isso foi o que Cristo disse, que Ele iria para o Pai, mas enviaria um Consolador, e esse Consolador, Ele nos levaria a toda a verdade. A igreja que é o corpo, mas ela está indo ao contrário da verdade, mas o Espírito do Senhor, Ele não vai levar ao contrário da verdade, Ele vai levar a toda a verdade. Por isso que às vezes nós sofremos e ficamos pensando: meu Deus, é a igreja operosa do Senhor ou o que é? Porque na verdade o Espírito Santo não vai nos levar em mentira. O Espírito do Senhor nos leva a toda a verdade. Às vezes nós somos confrontados terrivelmente porque queremos viver uma vida de uma forma contrária ao que as Escrituras nos informam.
Queremos viver de uma maneira que a Escritura não aponta. E nós começamos a dizer, mas ali tem uma igreja que faz isso, ou uma congregação inteira que faz aquilo outro, ou lá no país tal, assim, assado. Olha, tem um modelo, tem uma fórmula, tem uma forma, tem isso, aquilo, aquilo outro. Mas o Espírito Santo sempre vai nos levar a Cristo no Evangelho, na palavra. E às vezes nós fugimos do Evangelho, mas o Evangelho nos conforta, também nos confronta. E esse Espírito que nós ouvimos aqui agora nessa passagem que lemos, um mesmo Espírito, um só Espírito, ele anda de conformidade em todo e qualquer lugar. Alguém diz, não, eu recebi uma nova revelação, eu recebi uma nova instrução. Isso é mentira. As revelações e instruções estão todas declaradas na palavra do Senhor. A instrução está toda na Bíblia. Ontem, ou anteontem, eu não me recordo, eu comentava com o pastor Cleilson, mais o irmão Carlos, sua esposa, minha esposa ali, dizendo que eu gostaria, eu falei, Senhor, nas minhas orações, eu dizia, Deus, por que o Senhor não dá uma cartilha, e que nessa cartilha esteja ali, todas as escritinhas ali, ó, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, tipo como um decálogo, mas mais profundamente, mais claro, para que todos entendessem. Eu comecei a dizer assim nas minhas orações, eu ia orar, falei, Senhor, por que você não coloca ali para evitar? Porque tem uma igreja que faz isso, uma igreja que faz aquilo, uma igreja que só prega dinheiro, uma igreja que você entra lá e parece um cassino, a pessoa tem que entrar e sair rico. Não é uma igreja, é uma espécie de cassino, entra aqui e fica rico. As pessoas chegam lá, se você tem um carro, se você não tem carro, vai ter um carro. Se você tem um carro, vai ser carro importado. Se você tem um carro importado, vai ter 2 carros importados. Se você é empregado e ganha bem, está ótimo, mas você tem que ser o patrão para ganhar muito mais ainda. É só aquilo, nunca se fala da cruz, nunca se fala da volta do Senhor, nunca se fala do Evangelho. Que espírito é este? É um espírito que vai ao contrário à verdade do Evangelho. Então a pessoa que está ali às vezes não entende por que acontece isso, porque existe muitas coisas acontecendo desde sempre. Houve evidentemente a oposição e a força do maligno, mas como eu falei agora há pouco, aonde se prega o Evangelho, aonde se ministra a palavra, as trevas têm que se render e a glória de Deus tem que se manifestar. Há pessoas que vão ser salvas nesses lugares, evidentemente, porque os planos de Deus ninguém pode impedir, porém não vão ficar nesses lugares. As pessoas não vão ficar ali, porque esse mesmo Espírito, que é um Espírito só, que guia o crente aonde quer que ele esteja, o mais incauto e o mais sábio, da mesma maneira, da mesma forma, pela ação poderosa dele, em todo canto ele vai conduzir esse ou aquela na presença do Senhor, na verdade do Evangelho. Isso o Espírito Santo tem lhe confrontado na pregação. Renda-se ao Espírito Santo, louve a Deus, porque o Pai ama e o Pai corrige ao que ama. Então seu Evangelho está nos confrontando pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Jesus disse em João 6, verso 63, as minhas palavras são espírito e vida, e Deus quer nos dar vida. Então eu comecei a meditar, Senhor, por que não tem uma cartilha assim? E lá dentro, no meu coração, não é uma voz, oh meu, não, nada disso. Aquele sentimento dizendo, Senhor, eu tenho isso, tem, mas só o meu eleito, só a minha igreja vai entender isso. Aleluia. Porque só a minha igreja tem o meu Espírito, porque só a igreja do Senhor é habitada pelo Espírito Santo do Senhor, porque só a igreja é conduzida pela voz gloriosa do Espírito Santo nas Escrituras. Quando nós olhamos e vemos assim, tantas coisas acontecendo, nós questionamos, por que o Evangelho está dessa forma? Se você puxar na história, 30, 40 anos atrás, não era como tem sido hoje, ou como está sendo hoje, era diferente. As pessoas tinham mais temor, tinham mais zelo, tinham mais vontade. Raramente você encontrava alguma coisa mais bagunçada, como tem sido nos dias de hoje. Igrejas que parecem boate, toda preta, luzes piscando, holofote. Eu fui pregar uma vez numa cidade da minha região, e era uma igreja bem grande. E quando eu cheguei lá, a hora que eu entrei, luz piscando, holofote, aquele globo espelhado e tal, aquele canhão de luz. A hora que eu pisei assim, pronto. Aonde eu fui amarrar meu burro, né? E daqui a pouco o povo pula e sapateia e rodopia, pula, sapateia, rodopia. E eu queria achar uma porta para sair, agora não tem mais jeito. Falei, onde que... E eu preguei, nunca mais me chamaram, mas eu preguei o Evangelho. Eu acredito que o Evangelho pregado, ele surte efeito. Eu creio no poder do Evangelho, porque é um só Espírito que nos conduz e conduz a palavra ao nosso coração. É o Espírito Santo que vai agir no homem para regenerar o homem. É o Espírito Santo que age no meio da igreja, aleluias. Nunca mais me chamaram naquele lugar. Outro dia me chamaram para pregar numa campanha de prosperidade. Faz alguns anos já, uns 3 ou 4, 5 anos. Pastor, só pode me pregar numa campanha aqui? Eu falei, irmão, não gosto de campanha não, mas vamos lá, o que está acontecendo? Porque eu falei para o Senhor,
O Senhor me arrancou das trevas, uma cidadezinha pequena. Eu já estive no candomblé, na umbanda, na quimbanda, magia wicca, essas coisas todas. Ele me arrancou de lá e eu falei com o Senhor, Senhor, e comecei a pregar. Como eu falei, de uma cidadezinha pequena, um caipira, lá do meio do mato. E comecei a pregar e eu falei, Senhor, onde o Senhor me mandar eu vou pregar. O convite que tiver eu prego. Se o pai de santo chamar para pregar no saravá dele lá, eu vou. Aí vocês param um pouquinho, eu prego o evangelho, depois vocês continuam. Se o padre chamar, mesma coisa, e assim por diante. E eu fui nessa igreja. Aí ele falou assim, só que é o seguinte, você tem que pregar só prosperidade aqui. Só prosperidade. Eu falei, que coisa, hein? Quando eu cheguei, o carro mais ralezinho que tinha era uma máquina. Eu falei, meu Deus. Olhei assim, meu Deus, só tinha carrão, né? Eu com terninho, só estava faltando aquela flor para aparecer aquele falcão, sabe? Olhei assim, meu Deus, todo mundo chique. Os anéis davam uns 30 quilos cada anel que tinha lá. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou pregar prosperidade para esse povo que é aqui, né? Aí eu preguei sobre as riquezas da misericórdia de Cristo, riqueza da bondade, riqueza da benignidade. Eu sei que Deus pode fazer com que a pessoa prospere por trabalho, por dedicação, evidentemente, mas a riqueza que nós temos é o Espírito Santo na nossa vida, a revelação de Deus, a revelação do Evangelho. Que Espírito nós somos do Espírito de Deus que nos conduz à verdade, que nos conduz a toda a verdade, e por isso muitos sofrem nos lugares que estão, não concordando com aquilo e não acham lugar para congregar. Se você tivesse noção, eu creio que vocês têm, evidentemente, mas numa profundidade, como nós somos pregadores, tem um canal no YouTube, as pessoas nos procuram, elas vão atrás e falam, pastor, por favor, abra uma igreja aqui, longe, distante, onde eu fui encontrar uma igreja com a verdade, não que não haja por lá, mas onde eu fui encontrar aqui em Rondônia, quantos mil quilômetros de distância? Por quê? Porque o negócio está difícil, a corrupção é grande, nós estamos no fim do fim, a palavra diz que o amor de muitos esfriaria, que o mal se levantaria, mas a igreja não vai cair, a igreja vai continuar em pé, numa unidade, num só corpo e num só Espírito, aleluia. O Espírito de Deus continua agindo no meio da igreja. Se você acredita nisso, então aplauda o Senhor Jesus, abre a tua boca, glorifique a Deus, porque o Espírito do Senhor continua agindo e operando, é um só Espírito, o mesmo Espírito, aleluia. Um só Espírito. Mas se você observar em 2 Coríntios 11, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11, olha só que coisa mais tremenda. 2 Coríntios capítulo 11, verso, acho que eu vou ler do 1 em diante. Pode ser do 1. Quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, Paulo dizia, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então isso tem acontecido, venho pregando um outro Evangelho, anunciando um outro Cristo, e as pessoas recebem um outro Espírito. Mas quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas recebem poder, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação do grego, salvação do judeu, salvação do cruzeirense, salvação das pessoas aqui de Vilhena. O Evangelho é o poder de Deus. Então, na glória que nós falamos aqui ontem, essa manifestação do poder do Evangelho, age o Espírito Santo do Senhor, e por isso muitas pessoas estão incomodadas em muitos lugares, clamando pela misericórdia do Senhor, porque não aguentam, não suportam mais. E quando você tem um lugar que se prega o Evangelho puro, simples, sem mistura, sem essas coisas que têm acontecido, nós devemos adorar a Deus, devemos render graças a Deus, louvores ao Senhor, adoração a Deus, porque o negócio está difícil, a coisa está feia. Temos começado um trabalho ali em Cruzeiro, e as pessoas às vezes chegam lá e já chegam querendo tocar terror. Pastor, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer isso, porque eu tenho experiência, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Eu somente olho e falo, de que espírito esse indivíduo é? De que espírito é essa criatura, meu Deus? Não, pastor, vamos fazer um negócio aqui, tal e coisa, e vai juntar gente, e eu já estou vendo o senhor, numa grande igreja com não sei quantas mil pessoas, isso e aquilo aqui. Eu olho para aquele indivíduo e digo, de que espírito é essa treva aí? Porque nós temos que entender que o Espírito do Senhor, ele vai nos levar a toda a verdade,
ainda que nos confronte, ainda que nos quebre, ainda que nos moa, ainda que nós temos que cair de boca no pó, Senhor, misericórdia, porque eu estou vendo pela palavra a tua mão sobre mim, porque eu estou fazendo o contrário à tua palavra. Mas as pessoas estão indo de mal a pior, em muitos lugares. Mas onde o evangelho é pregado, aleluia, ainda que não fique uma multidão, mas o seu pequenino rebanho vai estar ali adorando e exaltando o nome santo do Senhor, aleluia. Há um só corpo e um só espírito, também como fosse chamado, em uma só vocação. Unidade de propósito, uma só esperança, em uma só esperança da vossa vocação, uma só esperança. A esperança nasce da vocação de Deus para nós. A nossa fé baseia-se na esperança. A obra redentora de Cristo proporcionou a esperança da glória. Corre comigo aqui, ó. Efésios 1, verso 18. Eu vou ler o 17 e o 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, quando nós entendemos o Senhor, o Espírito agindo em nós, nos faz entender que nós temos uma unidade de propósito. Toda a igreja, em todo canto, ela tem uma esperança, ela tem uma unidade de propósito, tem uma esperança. E qual é a esperança da igreja? Para muitos é ficar rico, como eu agora há pouco disse. Para muitos é fazer alguma coisa material e crescer de uma forma que esteja estabelecida e assim por diante. Estou falando a nível de igreja. A esperança maior para muitos é o fim da novela. O capítulo seguinte, para outros, é o jogo de futebol, é a Copa. Para outros, é o novo casamento, ou um casamento, ou a compra de alguma coisa. Mas isso não pode suplantar, não pode estar acima desta maior esperança que a unidade deve ter. Por que eu estou dizendo unidade? A igreja, com esse propósito, com um corpo, com um espírito agindo. Que unidade e que propósito é esse? A maior esperança da igreja, qual é? A maior esperança da igreja é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu perguntar, alguém está esperando a volta do Senhor Jesus aqui? Tem alguém esperando? Essa igreja chama missionária a volta de Cristo, não é por acaso. Esse povo deve estar esperando a volta de Jesus, porque tem gente que não está esperando mais não. Há pouco tempo eu estava com minha esposa num culto e alguém começou a falar, porque ia fazer uma viagem num cruzeiro, e falou assim, olha, a viagem era para o dia X, e ela falou assim, ai, tomara que Jesus não volte até esse dia, porque eu quero ir para o cruzeiro, eu quero viajar. E foi viajar de cruzeiro, e ficou 10, 12 dias, e deve ser muito gostoso, né? Eu nunca viajei, né? Apesar de morar em cruzeiro, né? Mas eu nunca viajei de cruzeiro, mas deve ser muito legal, viajar e tudo, mas nada é melhor e maior, de que nós olhamos para o céu, e vemos uma nuvem cheia de glória e de poder, o meu Redentor vindo, aleluia, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar os seus eleitos, os seus remidos, aleluia. Oh, aleluia. Nós estávamos viajando para cá e olhava para as nuvens, e minha esposa, porque nós somos um, quando eu prego, ela prega também. E eu vim com ela, sozinho não vem. Deixar uma mulher bonita dessa lá nada, né? Não? Nós somos um, quando eu prego, ela prega. Outro dia eu me lasquei, rapaz. Amor, quando eu prego, você prega, tá bom? Amor, quando eu vou, você vai também, tá bom? Aí me deram uma oferta, ela olhou para mim, ó. Você ganhou, é minha também, não é não? Aleluia. Aí nós estávamos lá no céu, é no céu, né? No avião, olhando para as nuvens, e nós ficávamos imaginando, daqui uns dias, eu não sei quanto tempo, 10 dias, 10 anos, 5 minutos, eu queria que fosse agora. Eu queria que fosse agora, antes de eu encerrar essa mensagem. Eu queria ver não um céu azul, um céu de brigadeiro, mas eu queria ver um céu com nuvem, e o meu Redentor com poder e grande glória vindo para buscar. É esta a esperança da igreja, isso é o objetivo da igreja, é esta a maior esperança que um crente deve ter, ou a unidade desse propósito, uma só esperança. A esperança nasce na vocação de Deus para nós, e Deus nos deu sim muitas coisas, Ele pode nos dar, mas a maior coisa que a igreja tem é saber que um dia Ele vai se encontrar com
o seu Senhor, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Se tiver morto, vai ressuscitar num corpo de glória. Se tiver vivo, vai ser transformado ali para subir junto ao encontro do Senhor. E isso ninguém vai impedir, porque é propósito, é plano do Senhor Deus. E tem um Espírito agindo em nós, e esse Espírito é o Espírito Santo do Senhor, que no meio da diversidade, da dificuldade, das batalhas e das lutas, Ele nos dá essa expectativa e essa esperança. E por mais dificuldade, por mais que o mundo se alastre em pecado maior, as heresias vêm entrando nas congregações, nas igrejas, ainda assim haverá um povo que não vai se render. Haverá aqueles 7.000 que não vão dobrar os seus joelhos a Baal e que vão tributar honra, louvor e adoração a Deus para a glória do Senhor. Aleluias. Vamos lá. A bendita esperança para a igreja é a volta do Senhor. Vamos lá para Efésios 4 novamente. Uma só esperança, um só Senhor, unidade na autoridade. Nós estamos falando de igreja, de unidade para a glória de Deus. Está falando de um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor. Se as lideranças entendessem o senhorio de Jesus, acabaria todos os problemas das lideranças. Porque tantas igrejas, tantos lugares vão rachando, porque não entendem o evangelho, e vão se quebrando e vão arrebentando. Evidentemente que nós sabemos que faz parte do pacote do fim, tantos erros e tanta mentira, trair-se uns aos outros e assim por diante. Mas se nós entendêssemos a liderança deste corpo, que é um só Senhor, muitos conflitos entre as lideranças eles iam ser acabados, iam ser findados. Porque quando nós entendemos que o Senhor não é o pastor, quando nós entendemos que o Senhor não é uma liderança eclesiástica, mas que foi estabelecida pelo Senhor da igreja, as coisas ficam mais fáceis de entender. Existe um Senhor, e esse Senhor da igreja, como eu sempre falei em minhas pregações, é um Senhor zeloso, tem ciúme da sua igreja, é apaixonado pela sua noiva, Ele ama a sua noiva, e cuida da sua noiva, cuida dessa que Ele ama tanto, que na cruz do Calvário morreu por ela. É um só Senhor. Temos alguém que está sobre o senhorio de Cristo, não está em um princípio, mas na base dos princípios do reino. Jesus domina. Quando entendemos que Jesus é o Senhor, terminarão todas as crises das lideranças. Quem é o Senhor da minha vida? Eu mando em mim, faço o que eu quero, faz nada. Se você é a igreja, quem manda é Jesus. Comigo você não passou a falar comigo lá porque no evangelho, na palavra, não, é um Senhor. Se o Senhor da sua vida é Cristo, então a obediência vai estar irrestrita à palavra de Deus. Se é um Senhor, aonde quer que seja, aonde quer que esteja, qualquer lugar do mundo, nós temos um Senhor, e sobre esse senhorio nós estamos nos rendendo. Há pessoas que batem no peito e falam, não, eu faço do meu jeito. Então faça, porque o seu Senhor é você. Agora, se o seu Senhor é Cristo, se o Senhor da sua vida é Cristo, você é igreja. Se você é igreja, o Senhor Jesus é o Senhor absoluto, total, glorioso da sua vida, e por isso nós damos graças e louvores a Ele. Não é um senhorio como o pecado que escraviza, que estrangula, que esmaga, mas é o senhorio que nos tira do pecado, que nos tira das trevas, de um charco, de um lamaçal de pecado, e nos coloca sobre Ele a rocha, e nos dá firmeza na nossa vida. É um senhorio que Ele cuida, um senhorio que zela, um senhorio que protege, e que leva a pastos verdejantes. Então é um só Senhor, que estabeleceu pastores, estabeleceu homens e mulheres para ajudar no crescimento do corpo, nesta graça que Deus nos deu de sermos a igreja, o corpo dele, mas é um Senhor. Se entendemos isso, as coisas vão ficar melhor para nossas vidas. Observe só o que diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 8. Está escrito uma frase muito interessante ali. Quando o rei Salomão estava na dedicação do templo, ele orando, ele citou, eu quero ler com vocês, 2 Crônicas, capítulo 6, verso de número 8, eu vou ler com vocês. Hoje é uma mensagem mais didática, eu tenho mais tempo, né? Até as 14 horas para pregar hoje. São 11h15 ainda, então dá para ir tranquilo. Capítulo 6, verso 8, diz assim: Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Ponto. O que está acontecendo aqui? Acontecendo que o texto informa que
O rei Salomão, quando estava na dedicação do templo orando, ele disse assim: meu pai desejou construir um templo, e aqui o texto aponta que Deus disse: foi bom você querer fazer isso, foi muito bom você ter desejado fazer isso, mas você não vai fazer não, Davi, já derramou muito sangue, já tem muita morte, mas o seu filho vai fazer. Mas o texto informa: foi bom ele fazer isso, foi bom ele desejar isso. Talvez você queira fazer muitas coisas para o seu Senhor, sabendo que Ele é o Senhor da sua vida, e por amor, e por temor, e por desejo, você queira fazer tantas coisas, mas talvez você não vá fazer, mas foi bom você desejar ter feito. Talvez você não vá para o campo missionário, você tem desejo, mas Deus tem um outro plano na sua vida, mas foi bom você ter desejado isso. Talvez você não vai ser um pregador que vai pregar em vários lugares, vai para outras cidades, mas vai estar pregando só na região, mas queria tanto ir para outros cantos, para que outras pessoas ouvissem o Evangelho, mas Deus tem um plano com você aqui, mas foi bom você ter desejado isso. Talvez eu queria tanto ter assim, porque você tem um Senhor, e você sabe que esse Senhor tem pressa na sua obra, e tem desejo de ver que a sua obra vai crescendo, e a obra de Deus é essa, que todos conheçam ao Senhor Deus, fazer a vontade dEle, é isso, é conhecer, é estar nele. E as pessoas às vezes, eles querem tudo menos servir ao Senhor. Por exemplo, se você olhar ali para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, vamos lá? Atos capítulo 7, verso 39. Olha só, o desejo dele foi esse: eu queria tanto construir. Você não vai construir, seu filho vai, mas você não. Mas foi bom, foi agradável você ter desejado isso. Olha aí, Atos capítulo 7 e o verso 39. Vamos lá? Atos capítulo 7, verso 39. Diz assim a palavra do Senhor. Eu acho que não tem na minha Bíblia. Atos 7, 39, tem. Eu vou ler depois, se você ler em casa todo o texto, antes e depois, amém? Diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Volta para o 39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Eles não foram para o Egito. Se você pegar esse texto, o contexto é que, com pavor, com medo, Moisés subiu ao monte, foi lá, etc. Onde vai, não desce, não aparece mais, quanto tempo, sei lá o que foi. No seu coração eles voltaram. Fisicamente não foram, mas no seu coração eles foram. Então às vezes nós estamos aqui, não entendemos que o Senhor da igreja é Cristo Jesus, e nós começamos a dizer assim: eu queria tanto voltar para lá. Então volta, porque você já foi, você já está lá, filho. Mas eu queria tanto voltar para aquele lugar que eu estava lá, porque lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo, lá tinha cebola, lá tinha pepino, lá tinha tudo, lá tinha treva e você não via. Então já voltou, você não vai, já voltou. Às vezes o sentimento é esse: não, queria tanto fazer, mas não vai dar para fazer. Mas Deus se agradou, Deus viu o que você quis, Deus viu o amor. Como foi o caso de Davi, por exemplo, foi bom ter desejado. O outro caso é, que liderança que é essa, que sobe lá e fala com Deus e nós estamos aqui perdidos? No seu coração voltaram. O texto não diz, se você for lá para as passagens em Êxodo, não voltaram fisicamente, melhor dizendo, para o Egito, mas no seu coração eles partiram, eles foram para o Egito. Eu queria tanto voltar para o mundo. Você já voltou, filho. Eu queria tanto voltar para a bagunça. Você já voltou no seu coração. O que fazer? Arrependa-se, porque ainda há esperança, aleluia, para a árvore que foi cortada, ao cheiro das águas brotará, e saber que Ele é o Senhor, é onde Deus te estabeleceu, onde Ele colocou, é ali que você vai frutificar, aonde quer que Deus lhe colocar, por mais árido que seja o terreno nas nossas vidas, Deus vai fazer frutificar, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno, Ele tem a chave da morte e do inferno, Ele é o Senhor, aleluia. Aleluia. Está entendendo isso, meu irmão? Um só Senhor. Eu lhe pergunto: quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Aleluias. Nós precisamos muito mais de quebrantamento diante de Deus. Nós estamos muito de nariz empinado. Nós estamos muito arrogantes. Como alguma igreja ali nas 7 cartas: estou rica, estou farta, né? Laodiceia, não a minha Laodiceia, a Laodiceia é lá da Bíblia. Estou rica, tenho tudo, está tudo certo. Você é pobre, é nu, é desgraçada, não tem graça.
Quando que nós vamos entender que o Senhor das nossas vidas, o Senhor da igreja é Cristo Jesus? E quando entendermos isso, nós vamos nos render à sua soberana direção. Às vezes nós queremos ir para um lado, mas Deus vai nos levar para outro. E às vezes nós queremos ir para um lugar e Deus vai se agradar que nós queremos fazer mais, mas Ele vai nos estabelecer ali. E às vezes nós fazemos como lá no Egito. Queria tanto. Você sabia, pastor Cleilson, que tem pessoas que desejam voltar para o mundo das drogas? Mesmo ouvindo o Evangelho, é porque ele não é nascido de novo. Porque ninguém que nasceu de novo, ele pode tropeçar, ele pode até cair, mas e lá fora ele vai sentir, mesmo com nojo, ele vai ter lembrança do tempo de culto, do tempo de louvor, do tempo de adoração. E isso aí você pode perguntar para quem um dia desviou, caiu, saiu da presença e estava lá em algum lugar. Ele vai sempre lembrar com peso no coração: puxa, como era gostoso. Ele pode estar bebendo, jogando truco, fazendo bagunça, fazendo farra, aprontando, fazendo de tudo, mas ele sempre vai ter no coração como era bom o senhorio de Jesus. Porque a quem você serve, você põe ele como seu Senhor. Se você serve a Cristo, Cristo é o seu Senhor. Mas se você serve ao pecado, o pecado é o seu Senhor. E se o pecado é o seu Senhor, ele tem um preço, um salário. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isto por nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Aplauda Jesus, aleluia, porque Ele nos deu isto. Glórias ao nome santo. Unidade de autoridade. Agora vamos lá. Verso 5 de Efésios 4. Vamos lá. Um só Senhor, uma só fé. O que é fé? Sistema de doutrina. Aí tem fé para a salvação, fé como fruto do Espírito Santo, fé como dom sobrenatural, fé como esta que eu estou pregando, é aquela que diz respeito ao que nós cremos. A igreja de Cristo, ela segue e obedece a uma só fé, ou seja, o conjunto de princípios divinos. Fé não é o fim em si mesmo, mas o meio para chegarmos aos objetivos. Não é assim que está escrito em Efésios? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é uma só fé. Ah, você tem fé, eu tenho fé. Não é desse tipo de fé que eu estou dizendo. Ah, eu creio que o oxigênio está aqui, etc. Tudo bem, sem crer. Ah, eu acredito em Deus. Muitos falam assim, quantas vezes nós pregamos, evangelizamos, e ouvimos umas pessoas dizerem assim, Deus é um só, né? No sentido de dizer, tudo que nós chamamos de Deus é o mesmo Deus. É isso que eles querem dizer. É Buda, é Espiritismo, não. É um só Deus, há um só Deus e uma só fé. E esta fé é aquela fé que Deus o Senhor abriu-nos o coração, porque nós estávamos mortos em ofensa e pecado. E aquela frase que o pastor Cleilson gosta, que eu sempre digo, você está morto. E a frase é assim: você precisa morrer porque você está morto, senão você morrerá. Não parece uma frase do Chaves? Você precisa morrer porque você está morto, senão você morrerá. Você precisa morrer para o pecado, porque você está morto em ofensa e pecado, senão você morrerá a morte eterna. Mas pela essa fé, dessa crença, desse conjunto de instruções que Deus nos dá, é uma só, em qualquer lugar, em quaisquer que seja a igreja, a congregação, ela tem essa fé, com esses princípios em Cristo. Essa fé que nós louvamos e exaltamos o Senhor, que cremos piamente, vibrantemente nós acreditamos, poderosamente nós cremos que o nosso Deus está habitando em nós pelo seu Espírito Santo. Poderosamente nós acreditamos que na hora da angústia, da tribulação, o Senhor há de nos socorrer. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ah, eu tenho essa fé, mas eu estou falando de uma fé também que nós entendemos que Deus está conosco em todo momento, ainda que nos permita passar pela adversidade, nos permita passar pelo vale da sombra da morte, nos permita passar por grandes aflições. Nós temos a convicção que por mais que as angústias venham, maior seja a batalha, maior seja a luta, nós sabemos que o nosso Senhor, Ele está conosco e não tosqueneja e não dormita, não dorme o Deus de Israel. Um só batismo, uma só fé, um só batismo. Irmãos, nós somos imersos no mesmo corpo. E eu quero que você leia comigo Gálatas 3, 27. Gálatas, capítulo 3, verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo.
Aí começa aquela, é batismo por aspersão, é batismo por imersão, é batismo não sei o quê, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o nome do Pai e o nome do Filho, tá, Jesus, e o nome do Espírito. Então batiza em nome do Senhor, perfeito. Mas eu estou me referindo a essa imersão em Cristo. Um só batismo em Cristo. Aquilo que se faz no exterior é reflexo daquilo que interiormente já foi feito. Quando nós somos imersos em Cristo, nós morremos para o pecado, morremos para o mundo, e em Cristo nós somos imersos. Esse batismo é uma imersão em Cristo Jesus. Sabe por que você ama a igreja? Porque você está imerso nele. Sabe por que você ama adorar o Senhor e não quer mais as trevas, não quer mais o pecado, não quer mais o mundo? É porque você está imerso nele. Sabe por que você não tem mais prazer nas imundícias, nas coisas lá fora? É porque você está imerso em Cristo. Sabe por que há pessoas ali, às vezes senhorinhas, bem idosazinhas ali, que não sabem nem falar direito, elas estão firmes, mas muito firmes ali, que muito mais do que muito marmanjo? É porque ela foi imersa no Espírito, ou melhor, imersa em Jesus ali, de forma que ela está mergulhada nele. Pode vir as lutas, as adversidades, as tribulações, as investidas, os manjares, os prazeres, e não vai render-se, porque está imersa em Jesus, foi batizada num só batismo, nesse corpo. Porque muitos saem, você já ouviu falar que pastores que pregavam com verdade, pregavam ali com poder, talvez não tinha um bom conhecimento doutrinário teológico, mas tinha melhor visão do que tem agora, por exemplo, que abraçaram as heresias, abraçaram o pragmatismo. O que é pragmatismo? É aquilo que dá certo, em detrimento se está certo ou não. Outro dia minha esposa falou assim: amor, arruma a panela de pressão lá. Falei, pronto, lascou. O pino estava meio ruim lá, eu olhei assim, o pino subia, a panela de pressão, o pino subia, pino miserável. Aí eu vou fazer um negócio legal aqui, vou colocar um peso nesse pino. O que eu vou pôr em cima do pino? Aí achei um cortador de unha, desse tamanho assim, ó. Aí eu achei uma fita, dá certo. Coloquei como é que chama? Cortador de unha, em cima do pino, coloquei a fita, e a panela. Você arrumou, amor? Falei, arrumei, tá uma beleza. Tá bom, cozinhou feijão, que é uma maravilha. Quando ela chegou, o que você aprontou aqui, homem? O que você faz aqui? Ué, eu arrumei, deu certo. Mas foi certo? Não, mas deu certo. É assim que eu estou pensando. Está dando certo, está dando resultado, está dando lucro, está dando dinheiro, está enchendo o movimento, mas olha aí. O camarada chegou, ele tinha, isso aí é uma história que eu ouvi de um pastor e é real. Ele estava com o mercadinho dele, uma situação muito difícil. Esse mercadinho de bairro, sabe? Estava bem apertado, a crise bastante difícil. De repente ele comprou um frango para vender, frango congelado. Exemplo, valores, né? Comprava por 10 e vendia por 6, por 5. Comprava por 10 e vendia por 5. Mas vendeu, mas fez fila no mercadinho dele. Aí alguém chegou e falou, mas você está doido, rapaz? Você compra o frango por 10 e vende por 5, você vai quebrar? Não, antes estava quebrando, agora não. Olha o movimento que está aqui, ó. Ele vem comprar o frango mais barato, mas leva a Coca-Cola, leva o macarrão, olha o movimento que está aqui. Estão barateando o evangelho para fazer movimento, mas a igreja imersa em Jesus não vai baratear. O evangelho é evangelho desde os tempos eternos, e é um só e não é outro. Não é outro Espírito, não é outro Jesus, não é outro Senhor. É o Senhor Jesus, que nós estamos imersos nele, e a igreja não vai baratear a fé, não vai baratear o evangelho, não vai baratear a pregação do evangelho. A pregação muitas vezes ela é dura, mas ela nos sara. A mensagem às vezes é pesada, mas ela nos coloca na presença do Senhor, ela nos tira das trevas, ela nos aponta o caminho. É esta a palavra, muitas vezes muito dura, mas a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios. Ela vai penetrar, ela vai arrebentar, ela vai rasgar, mas vai nos fazer estar naquele grande dia, quando o Senhor nas nuvens voltar, a igreja subindo, você vai olhar, valeu a pena obedecer, valeu a pena, aleluia, imersos na presença do Senhor. Aplauda Jesus por esta grande verdade. Aleluia, 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 aleluia. Você que está aspirando ao ministério, para ser pregador, pastor, não barateie. Muitas mensagens no meu canal, você vai entrar lá, Isaac Morgado, ISAC Morgado. Você vai olhar lá, um baita de um eco, 1 hora de mensagem, 55 minutos de mensagem, eu e minha esposa. Eu pregando lá, ela na porta, começamos a igreja, eu e ela. Evangelizando, visita, eu e ela, pregando ela na porta lá. Né, meus irmãos? Aí eu falava, meus irmãos, só tem ela. Né, amados? Só tinha ela. Falei, meu Deus. Né? Nosso costume, né? Irmãos, aí só tem ela. As pessoas passavam na porta, a igreja bem na beira da rua. Eu só, é doido, né? Só pode ser doido.
Mas nós somos loucos mesmo por amor a Cristo, né? Aleluia. Daqui a pouco chega um, daqui a pouco chega outro. Aí as pessoas, não, vamos fazer, é hora de baratear. Não, é aqui firmeza. Vai ficar meia dúzia, vai ficar 5, vai ficar 6, vai ficar 4, mas vai ficar na palavra, no evangelho, na mensagem. Não vamos baratear, não se pode baratear. Isso que muitos não aguentam não, mas não é possível. Pregar para 3, 4, 5 crentes. Quantas mensagens no meu canal é para 5, 6? Ah, deve estar uma multidão, não tem nada. É 5, 6, 4, 12 às vezes. Quando chegava muito, acho que o máximo foi 15. Isso contando com umas crianças lá ainda. Para contar com as crianças, inclusive o que estava na barriga da mãe, para fazer número, né? Vamos lá, que nasceu agora esse dia atrás, né? Né? Mas por que isso? Dá uma facilitada, dá uma aberturazinha aí, ó. Abre aí um pouquinho. O que tem? Uma fitinha ali, põe uma fitinha aqui no braço, pronto, resolve. 7 quinta-feiras da finta milagrosa do Morgado. Vai lotar aquilo lá, quinhentão no lencinho aqui, ó. Olha isso. Mas a igreja do Senhor, lavada e remida com sangue, imersa nesse um só batismo, imersa em Cristo, ela não precisa disso, porque ela tem o Espírito de Deus agindo. É Ele que alcança o pecador. Nós pregamos o Evangelho, mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Não precisamos baratear, não precisa ficar jogando sal grosso para lá e para cá. Não, prega o Evangelho. Eu creio no poder do Evangelho. Aleluia. A igreja deve acreditar piamente no poder do Evangelho, porque este Evangelho é poderoso e é tudo para a honra e glória do Senhor. Para nós encerrarmos, um só Deus e Pai. Efésios 4 ainda. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Unidade familiar. É um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai. Ele é Deus e Ele é Pai. Eu te convido a ficar em pé agora nesse instante. Aleluia. Preste bem atenção. Pai de todos. E o Pai, Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Porventura nós como pais, eu já sou até avô, apesar de parecer que eu tenho 18 anos, mas eu já sou avô. Nós sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos. No entanto, imagine nosso Pai Celestial, que não nos dará coisas tremendas, e nos dará do seu Espírito Santo. Pai e o filho devem ter um relacionamento melhor. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele age, Ele é nosso Pai. E como essa família, uma família, reunidas em Cristo, imersas em Cristo, habitada pelo Espírito, com essa fé, que em qualquer lugar é a mesma, que é um só corpo, ela deve entender que também é uma família. Nós somos uma família, se nós temos um Pai, e se nós somos filhos dele, nós somos uma família. João 1, verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a tantos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse poder é dado pelo Senhor. Isso não depende de mim. No livro de Mateus 12, do verso 46 ao verso 50, Jesus estava ensinando, pregando, alguém chegou e disse: olha, a tua mãe te chama lá fora. Aí ele olhou assim, olha aí, olha isso daqui, ó. Aqui, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe, esse aqui são meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai Celestial é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. O que estava dizendo? Aquele que faz a vontade do Pai Celestial, ele é composto, ele faz parte da família de Deus. Aquele que é da família de Deus vai fazer a vontade do Pai Celestial. Esse aqui, meu pai, minha mãe, meu irmão, quem é esse? É todo aquele que faz a vontade do Pai. Se você é da família de Deus, nós vamos fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Vamos buscar na palavra qual é a vontade dele. Que o mundo crê que teve essa união. As pessoas vão olhar e ver, ô povinho desunido. Como é que eles vão saber que ali Cristo habita e como vão contemplar a glória de Deus? Como é que eles vão olhar e vão dizer, olha só que povo mais difícil de lidar? É evidente que nós somos pessoas, seres sociais também, que temos nossa diversidade, temos problemas, é evidente. Mas esses problemas são resolvidos não pelo ferro nem pela força, mas pelo agir do Espírito Santo. Se nós orássemos mais pelos problemas que se causam, nós teríamos tanto mais soluções que nós não temos nem ideia. Aí eu vou no advogado e vou acabar com aquela irmã que ela não sabe. Espera aí, irmão, vamos dobrar o joelho e vamos orar. Ah, mas você não conhece. Eita, mas você não sabe quem... Mas vamos conhecer o nosso Deus então, porque o nosso Deus é Pai. E o Pai
Às vezes pega um filho, o outro filho, e coloca os dois de frente. Vai, pede perdão para ele. Não é assim? Não tem isso? Quem tem mais de um filho? Não faz assim? Pega o filho aqui. Eu era bagunceiro quando era criança. Hoje eu não sou mais, né, amor? Mas eu era bagunceiro. Eu sou o caçula da minha turma, o caçula de 12. E eu tinha um irmão mais velho que batia em mim todo dia, velho. Para um dia eu pego ele. Ele tinha uma cadeira que ele gostava de sentar, eu coloquei uma taxinha na cadeira que ele gostava de sentar. Só senta aqui, não senta aqui não. Taxinha, preguinho, coloquei lá. Oh, meu Deus, foi um... Aí o pai tem que conciliar, peraí, você fez errado, eu coloco os dois. Nós somos uma família, um só corpo, com uma só fé, com um só Espírito, com um só Senhor, com uma só vocação. E esse sentimento de família, de unidade, vai promover a glória de Deus. As pessoas vão olhar e vão ver, este povo é diferente. Não pelas vestes, esse povo é diferente, porque a presença de Deus vai ser notória. Eu lhe convido a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, e nós fazemos uma oração. Senhor, nesse momento que eu passei aqui ministrando esta mensagem, ó Deus, falando da unidade do Espírito pelo vínculo da paz, e começamos a discorrer aqui sobre um corpo, sobre um povo que tem essa formação de ter um corpo e que tem um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Ó Deus querido, que nós entendamos que isso é para a Tua honra e para a Tua glória, e que possamos nesta manhã, se necessário for, até mesmo pedir perdão para alguém, que possamos ir até mesmo aqui dentro, se for necessário, se for preciso, pedir perdão, porque nós somos uma família. Uma família não pode se trair, uma família não pode se aborrecer. Às vezes aborrece porque é natural muitas vezes, mas temos a capacidade pelo Teu Espírito Santo, porque estamos imersos em Cristo, e temos o perdão, e de ministrar o perdão também. Espírito Santo, age em cada um dos Teus servos, que não venhamos a baratear a fé, mas unidos na pregação pura e genuína do Evangelho, possamos contemplar a glória de Deus. Que pela graça bendita do Senhor, possamos ver a glória de Deus em cada um dos Teus servos, como foi cantado aqui hoje. Eu vejo Cristo em você. E que possamos olhar para o irmão e para a irmã e dizer, eu vejo Cristo em você, porque você está imerso no mesmo Jesus que eu estou imerso. Você está habitado pelo mesmo Espírito que eu estou habitado. Você faz parte, compõe o mesmo corpo que eu componho. E o mesmo Senhor da sua vida é o Senhor da minha vida. O mesmo Deus que te orienta é o Deus que me orienta. O mesmo Espírito que te dirige é o Espírito que me dirige. E se Ele é o mesmo, nós somos um em Cristo Jesus. E isto proclama a glória de Deus. Aleluia. Eu lhe convido ainda de olhos fechados a adorar a Deus agora, agradecidos a Ele por essa bondade dEle nos escolher, nos chamar, porque não fomos nós, mas foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós, eu sou tão bom, eu sou tão bonito, eu sou tão sábio. Não, pecadores, terríveis, mas Ele nos alcançou e nos chamou para sermos a sua igreja, do qual nós somos o corpo e Ele é o cabeça. Ele é o Senhor. Aplauda Jesus bem forte.